great whore of Revelation 7. Who was she? A grande prostituta de Apocalipse 7. Quem era ela? But she's the mother of harlots also. See? Mas ela é a mãe das prostituições também. Bem, Now, you call them vultures, you say, Brother Branham. That's right. agora, o Senhor os chamou de abutres, você diz, irmão Branham. Isso é certo. But remember, a vulture is a bird. Mas lembre-se, um abutre é um pássaro. He is anointed to fly also. Ele é ungido para voar também. The two spirits be so close to deceive the elected. Os dois espíritos estarão tão parecidos que enganariam os escolhidos. A vulture is as big as an eagle. Um abutre é tão grande como uma águia. He can fly like the eagle. It is anointed to fly or to preach or to prophesy. Notice, as same as eagle. Ele poderia voar como aquela águia. E é ungido para voar, ou pregar, ou profetizar. Notem. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler a Escritura em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Amado Criador, pedimos mais uma vez que a sua mão esteja sobre nós. Nada podemos fazer se o Senhor não entrar em cena e mudar as coisas, dar uma mensagem, ajudar as pessoas. Estamos aqui para isto. Fale conosco, conceda-nos vitória para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Na presença do Filho. Vamos ver o que o profeta nos ensina para podermos ser amadurecidos. Porque a maioria das vezes continuamos crentes verdes. E até é bom crente verde. Você diz o crente verde, verde é vida. Então o crente verde até que é bom. Mas ele não tem segurança. O crente precisa amadurecer.
E você amadurece com várias experiências. Tem gente que amadurece roubando. Outros amadurecem matando. Outros estão amadurecidos no adultério. Outros estão bem amadurecidos na mentira. E tem um amadurecimento na mentira religiosa. Eles dizem que é de Deus e faz aquilo de uma forma que envergonha o Evangelho. Então, de toda forma, estão amadurecendo. Na presença de quem? Então, na presença das falsas doutrinas, se amadurece muitos crentes. Na presença da mentira, dos erros, dos adultérios, também se amadurece. Tem pessoas maduras naquilo. A pessoa madura é uma pessoa experiente. É como uma pessoa idosa. Ela tem experiência. Sabe o que são aqueles cabelos brancos? Experiência. Os cabelos brancos de Cristo, você só tem que julgar experiência, juízo. É um tempo que estamos passando de experiência, mas se amadurece naquilo. Tem gente que é verde até hoje, elas não sabem nada mais que Deus é Salvador, que Deus é um, e não consegue nem dar uma explicação. Eles amadurecem na primeira e segunda etapa e crê que Deus mandou um profeta, batiza em nome de Jesus Cristo e as pessoas estão firmes. Isto ainda é ser verde. Você tem que mudar de um lugar para o outro para estar na presença do Filho para amadurecimento. Quem viveu na presença do Filho do homem no tempo de Jesus Cristo, eles amadureceram. Você vai ver gente que no início não parecia ser madura, mas finalmente você vê o amadurecimento. Muito mais se amadurece porque tem coisa que não tem sol suficiente, tem o ministério. O ministério de Jesus na terra não era um sol suficiente para amadurecer o povo. O próprio Jesus disse que tinha que vir o Espírito Santo, que o ministério do Espírito Santo solidificava o povo, amadurecia o povo, e aquilo fazia deles resistentes. Eles ficam firmes, maduros, experientes. Tem uma experiência que você tem de Bíblia e que você quer passar por cima de todo mundo. Você vê que a experiência de um teólogo, depois que ele aprende que Deus é 3 pessoas, ele discute com o mundo, porque ele é teólogo. O outro teólogo discute mostrando 2 como o Pai e o Filho ao mundo inteiro. Ele discute aquilo. De um lado você sabe que é real, porque enquanto Cristo estava na terra, ele era um, o Pai era outro, porque era o corpo do Pai, certo? Aqui na terra, ele tinha que falar ao Pai. Irmão Brano ensina que é como nós e o Espírito Santo. Você tem que falar ao Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você. Assim o Pai veio no Filho, batizou o Filho, mas não ficou somente nisso. Como filho, ele tinha que cumprir o trabalho de redentor, morrer, sangrar, que Deus não pode, como pai, sangrar. Deus, para sangrar, tem que ser como filho. Como Deus, ele não pode morrer. Ele tem que morrer como filho. Isto é claro. Como Deus, ele não pode nem sofrer. Ele tem que sofrer como filho. Então, Deus tinha que, primeiro, ter esta experiência.
Até o ministério de Cristo foi o amadurecimento. É que ele trouxe o ministério. O ministério não foi de rapazinho. Por isso São Paulo ensinou para não consagrar a pessoa jovem, porque pode ficar iludido e destrói a si próprio. Ele diz, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na destruição, na mão do diabo. Porque ele, como novo, é um neófito novo, ele não está maduro para aquilo. Então Jesus, até para começar o ministério, ele começou no amadurecimento, 30 anos. Isto é amadurecimento. Nós aprendemos isto com a vida. Você emancipa com 21 anos, mas o amadurecimento vem com 28, 30 anos. Por isso, o que você fazia até 21 anos, quando você tiver 30, você já aprendeu mais a não fazer certas coisas. Agora tem gente que fica a vida inteira e não aprende. Tem uns que não aprendem. Aquela ação de criança, talvez a moça casou, depois ela tem uma ação de boneca ainda. Mas essa ação, ela muda de boneca para um filho de verdade. E depois ela vai amadurecer. Ela tem até os 30 anos para amadurecer. 28, 30 anos. Depois, ela tem que estar na presença de alguma coisa, de algum ensinamento. Tem que estar na igreja, tem que estar na Bíblia. Tem que ter um marido que possa lhe ordenar a maneira correta. Que não venha aprender com ela, mas ensiná-la. Isso é o que é preciso. A igreja, ela chega ao amadurecimento. O crente, nós temos que chegar a cada dia ao amadurecimento. Não podemos ficar esse crente verde a vida toda. E como um crente verde, nós somos como Pedro. Bateu em nós, bateu num que nós gostamos, nós já vai o braço, já vai a espada. Já mete a espada, já mete a língua. Por quê? É um que nós gostamos. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, tem uma coisa. O diabo me pediu para te cirandar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E então, quando você for maduro, a coisa vai ser diferente. Eles vão te levar para um lugar que você não quer ir. Eles vão te guiar ao matadouro. Eles vão te guiar à cruz. E é um lugar que ninguém quer ir. Mas quando chegou lá, Pedro já sabia tudo isso, tinha uma experiência, tinha passado pelo Espírito Santo. Mas se ele não passasse pelo Espírito Santo, ele não podia nem confirmar os irmãos. Jesus falou, quando você passar por isso, confirma seus irmãos. Aí no Pentecostes ele precisou confirmar os irmãos, quando eles perguntaram, o que faremos, varões irmãos? Aí Pedro levantou, já estava amadurecido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, isto é tremendo, mas vai levando a pessoa ao amadurecimento. Quer dizer, Pedro maduro pregou o leite. Não sei se você entende. Pregou uma mensagem verde para o povo no dia de Pentecostes. Batismo. Batismo é para formar a criança nos seus primeiros passos espirituais. A vida espiritual nossa é formada assim, é de criança. Você começa com o batismo e talvez sem muita experiência, que Deus é um, você não sabe nem explicar, mas é uma criança. Você chama ele de pai, mas não sabe nem qual é o nome dele, mas é uma criança. Agora, quando você já é batizado em nome de Jesus Cristo, você já vai aprendendo o nome do Pai junto. Já foi batizado no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso já vai tomando experiência para amadurecer. Paulo chega a falar isto, e tem coisas que não pode ser ensinado para a pessoa enquanto não chegar àquela maturidade. Não é bom as crianças saber do que sabem hoje, porque a televisão tem ensinado, a escola
tem ensinado, e então ela tem descoberto o sexo mais cedo. Deveria deixar para o tempo certo, para ela descobrir o que é aquilo. Nem Jesus podia ensinar coisas que o Espírito Santo ia ensinar. Jesus entendeu isso. Você diz, mas isso é verdade? É. São João capítulo 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu tenho que dizer coisas para vocês, mas tem que esperar o Espírito cair, amadurecer vocês, porque vocês estão firmados simplesmente com as perninhas meio bamba. Então vocês precisam se firmar mesmo. Tem crente que diz, você crê na terceira etapa? Creio, mas está chacoalhando para lá para cá, assim. Está balançando. Você crê? Creio. Está parecendo bambu verde, rapaz. Tem que crer e firmar. Este é o tempo que devemos aprender que Deus tem nos feito coluna no seu templo. Quer dizer, coluna no seu corpo. Nós somos coluna no ministério do templo de Deus nesse dia que chamou o William Marion Branham. Nós somos colunas. Devemos ser, não colunas verdes, não, colunas firmes, colunas maduras, que sabe o que está fazendo, não aquele espírito de criança. Então Jesus não podia ensinar coisas mais profundas, precisou deixar para o Espírito Santo. Aí Paulo não podia ensinar, deixou para os últimos dias. Ele avisou como seria. Deus não podia abrir a palavra ao todo para o povo. Ele falou, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tiver um povo maduro, eu vou fazer isso. Na presença do Filho. Você tem que estar na presença do Filho. Esse é o Filho do homem. É na presença do Filho para você amadurecer. Estou com um parágrafo aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra, 89. A gente que está na inspiração da terceira etapa, você encontra títulos de mensagem, quase na mensagem toda, né? Mas falando um pouquinho disso aqui, a coisa que tem a ver com a mensagem hoje é: aqueles que a obtêm em seus corações devem estar na presença do Filho para se amadurecerem. Aqueles que têm recebido a mensagem em seus corações devem permanecer na presença do Filho. Agora alguém pergunta, mas na presença de qual Filho? É o Filho de Deus que eu tenho que estar na presença dele? É o Filho de Deus, agora já foi Filho do homem. Então você tem que permanecer na presença do Filho daquele dia. Você sabe que o Filho do homem, aqueles discípulos permaneceram na presença do Filho, naquele dia. Na presença do Filho de Deus, tivemos 7 eras da igreja. Permanecemos na presença do Filho de Deus para amadurecer com o Cordeiro no altar, intercedendo, rogando por nossa ignorância. Mas chegou nesse dia final, a nossa ignorância desapareceu. Sabe quando a ignorância sai? É quando você conhece o segredo. Você é ignorante porque não sabe o que aquilo é. Eu não sabia o que era o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. A maioria hoje é ignorante com respeito ao sétimo selo. O dia que eles tiverem a revelação do sétimo selo, então a ignorância sai. Dá lugar para o conhecimento espiritual, para a revelação. Do contrário, vão ignorar aquilo, porque não conhece aquilo. Se não conhece, o ignorante tem razão de ignorar, pois não conhece. O povo tinha razão de pregar 6 selos, pois nunca viram o 7º. Agora hoje não. Hoje nós temos parado na presença do Filho. O ministério do Filho do homem trouxe luz no entardecer e amadurecimento. Agora o irmão Branham diz que quando isso acontece é para amadurecer os frutos que estão na copa da árvore. Se você caminhar, vamos caminhar um pouquinho nisso.
A mensagem do William Branham não é para amadurecer Paulo, mas Paulo não pode ressuscitar sem essa mensagem. Está em Hebreus 11, 39. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Paulo precisa de nós. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, os pentecostais, lá do princípio do século XIX, eles precisam de nós. O povo da primeira e segunda etapa, que partiram sem conhecer esta revelação, sem ver a luz, sem parar na presença do Filho do Homem. Porque quando terminou a era do Filho de Deus, entrou a era do Filho do Homem. A era do Filho do Homem, é São Lucas 17, 26 a 30, foi o ministério do irmão Branham. Ali começou o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem vai te levando até o casamento. Mas o casamento é feito com você já acima de Laodiceia. Você recebeu o Espírito Santo, se emancipou, mas para amadurecer você tem que estar na pedra de coroa. Ali é o lugar onde o crente está amadurecido. Está na pedra de coroa. Assim como William Branham chegou com uma alavanca e abriu a copa da pirâmide, cada crente tem que abrir esta copa já aberta. Também como pode? É porque você nunca viu que aquilo estava aberto. Então você tem que chegar ali e abrir. E o que abre é a fé. Você leva a alavanca da fé na copa da pirâmide, onde alguém diz, ninguém sabe o que está lá. É lá no amor. Ninguém sabe. Até ali no Espírito Santo, tudo bem? Irmão Branham diz no parágrafo 211 da mensagem provando sua palavra, ali é a nossa era, a era do pescoço. Onde a cabeça, que é o amor, Cristo, gira. Onde 7 selos, 7 trovões, gira, pode se mover, mas tem um pescoço chamado Branham, ministério do Filho do Homem. Então ali a cabeça olha para trás, olha para frente, olha à esquerda, olha à direita. A cabeça agora pode olhar, por quê? Porque ali veio o ministério que era o pescoço naquele dia. Eu estou falando da linguagem de William Branham. William Branham disse que o ministério do dia dele era o pescoço. Mas não ficou só no pescoço. Porque tudo que estava na mente de Deus foi declarado através da mente do profeta. Porque Deus não podia declarar o que estava na sua mente para nenhum homem. Ele prometeu declarar o que estava escondido na sua mente unicamente ao 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E quando chegou esse dia, Deus declarou todos os seus segredos para William Branham. E William Branham ficou sabendo de tudo antes de partir. Ele foi completo no seu ministério. Irmão Branham não foi esperando que algo acontecesse. Irmão Branham foi sabendo. Tudo já acabou. Entende? Você vai ter que tomar as mensagens do amadurecimento. Olha para você ver. Temos as mensagens do crescimento da estatura até 62. Temos as mensagens da revelação nos dias do pescoço do Filho do Homem. Mas temos as mensagens de Apocalipse 10 na cabeça, onde é a copa da pirâmide. Ali você vê amadurecimento no profeta, e todo pastor e membro que entrar naquele lugar é o lugar da presença do Filho, onde amadurece o crente com os 7 trovões revelados. Irmão, ali está a glória de Deus. Você sabe que a Shekinah, a glória de Deus, aquela luz ininterrupta, não é aquela luz que o crente, hoje eu estou bom. Aí no outro dia, vocês não mexem comigo não, que hoje eu não estou boa coisa, hein? Não, é falta de estar na presença do Filho. Se você ficar na presença das eras, você fica na intercessão, sem saber da mensagem do Filho do Homem, que foi nos dias de William Branham, o pescoço.
onde gira o cabeça é 7 trovões misteriosos que ninguém podia saber, senão unicamente a esposa de Jesus Cristo saberia, através do mensageiro que Deus prometeu revelar a ela. Você não sabe direto, você tem que passar pelo mensageiro. Ele tem na sua mente a mente de Cristo. Primeiro a mente de Cristo desceu a um profeta, depois a mente do profeta, que é a mente de Cristo, desce para os pastores, depois a mente de Cristo, que está nos pastores, desce para o corpo. Amém? Isto é o que sustenta. Tudo que você faz aqui, ó, isso aqui é o Espírito que faz, determinado pela mente, e a mente é Cristo. A mente de Cristo hoje está indicando qual mensagem se deve pregar. A mente de Cristo, ela não está atrasada, ela é uma mente avançada, ela é uma mente de revelação. E aquilo que Cristo foi, Ele deu ao profeta. Aquilo que o profeta foi, Ele deu para nós, a igreja. Agora nós precisamos entregar isso para a igreja. Os ministros precisam de entregar isso para a igreja. A igreja precisa receber, não toda a igreja, não todos, é somente o eleito quem vai ter condições de receber, porque não é misterioso, é simples. Tudo que Deus diz mistério já foi revelado de uma forma singela, e cada eleito pode tomar estas coisas. Amém? Bom, estando falando disto, tudo está na mente de Deus, e o que estava na mente de Deus amadureceu o profeta. Você vai tomar as mensagens de Mombrana, até 62, elas têm o amadurecimento das eras. A mensagem de 63 vai te mostrar o amadurecimento do Filho do Homem, onde o povo deve estar. Enquanto você estava na presença do Filho de Deus durante 7 eras da igreja, ministério de Mombrana até a primeira e segunda etapa foi exatamente ali, estava dentro daquele espaço de tempo. Você fica amadurecido com 7 eras da igreja, sabendo das eras, conhecendo alguns segredos, alguns mistérios, mas não o mistério de Deus. O mistério de Deus foi revelado após as eras. Foi ali onde chegou o trabalho do Espírito Santo na mente profética. A mente de Cristo estava no homem. Quando Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Agora, se nos dias de Paulo as pessoas tinham a mente de Cristo para saber o que o Cordeiro fez, o que o Cordeiro foi, qual o seu trabalho. Agora, quando você vem e termina as eras, você tem que ter a mente de Cristo como filho do homem, porque ele, de filho de Deus, passou para filho do homem outra vez. É isso que as pessoas não percebem, mas nos últimos dias, nos dias idênticos aos dias de Ló e de Noé, você espera para qual tempo isso acontecer? Já passou. Nós estamos num tempo extensivo, mas isso já passou. É lá atrás que começou e se estende até aqui, mas começou lá atrás. E você tem que saber na presença de quem você fica. E tem hora que você fica na presença do Filho do Homem, o ministério do pescoço, que é tremendo isto, provando sua palavra 211, onde o irmão Brando diz, é aqui onde nós estamos, e mostrando o Filho do Homem. Mas quando chega a revelação dos selos, aí vai o amadurecimento na mensagem do profeta, desde a abertura dos selos até a morte do irmão Brando. E aquilo ali, dentro de 3 anos, sofreu todo o amadurecimento que se precisava para o profeta e para nós como igreja. Veio na presença do Filho. Você pode amadurecer até um certo ponto e depois não ter a mente de Cristo. A mente de Cristo era 7 trovões misteriosos que estavam guardados para os últimos dias, nos dias do ministério do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Se não cumprisse esse ministério, Deus não podia revelar nada para nós. Então temos tudo revelado, temos selos revelados, temos trovões revelados. Eu sempre gosto de bater nisso. Aquilo que você espera, você já tem faz tempo e não sabe. O que o irmão Breno tinha vontade de pregar as trombetas, já tinha pregado e não sabia.
Levou mais de um ano para ele ficar sabendo, quase um ano e meio, para ele ficar sabendo, já preguei e não sei, eu não sabia que era isto, já preguei, foi preciso Deus falar para ele, você já fez. Então, os mistérios estão todos revelados, e é hora que o povo da própria mensagem já deveria perceber, para ser maduro. Você ficar nas eras da igreja, no corpo da pirâmide, no ministério de Irmão Branham até 62, com grandes mensagens que nenhum homem pregou, só William Branham pregou. Aquilo é amadurecimento das eras. Você recebe aquilo é tremendo, que amadurecimento, que sabedoria. Era Deus amadurecendo o povo até ali, mas ele tinha mais a entregar. Aí Deus amadureceu o povo na mensagem do Filho do Homem, quando foi manifestado o ministério do profeta, para ligar o crente, o corpo das eras. Depois que ele tinha pregado as eras da igreja, agora tinha que ligar o corpo das eras com a cabeça, e para isso sempre precisa do pescoço, que é uma parte pequena que temos aqui, mas é uma parte que que a cabeça pode mover. Por isso enxergamos para trás, enxergamos de lado, enxergamos para frente, porque estamos vivendo nesta era. O próprio Irmão Branham, pregando esta mensagem aqui, ele mostrou Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele pregou, estamos na era do olho, e logo ele diz, não tem mais nada acima do olho senão a mente, e essa mente é de Cristo. E exatamente aqui onde se forma a cabeça da pirâmide, a ponta da pirâmide, se forma aqui, a mente de Cristo. Não é a nossa mente falha, errônea, não, agora é a mente de Cristo. Nós somos falhos, mas nós dependemos buscar a mente de Cristo. Isto daqui é para não formar ismos, doutrinas, é para você permanecer na presença daquele ministério para te amadurecer. Você sabe, se a filha permanecer na presença da mãe, uma mãe boa, uma mãe que sabe ensinar, ela vai amadurecendo. Ela aprende com a mãe, ela aprende a arrumar a casa, ela aprende a fazer bolo, porque é o que a mulher precisa aprender, fazer bolinho. Não precisa aprender muito escritório, não. Ela tem que aprender a fazer bolinho, tem que aprender a fazer um almoço gostoso, tem que saber aprender a fazer uma mistura, fazer algo saboroso. Mas é ali na presença da mãe. A mãe está dando as coordenadas para ela. O filho, na presença do pai, ele vai aprendendo. Ele começou a ser homem, ele está percebendo. Agora o pai quer fazer aquele filho ser um homem de negócio, um homem que faça a coisa certa, correta. Então, o filho que é criado na presença do pai, nos negócios naturais, então você sabe que ele aprende até as mancadas do pai, certo? Porque ele permanece na presença do pai, querendo aprender com o pai. Agora, tem hora que ele se envaidece e quer aprender sozinho, faz tanta coisa errada. Tem que aprender sozinho, e não é hora dele aprender sozinho, ele está precisando permanecer na presença do pai, para aprender as coordenadas naturais de um ser humano, porque o papai já é mais de idade, e ele tem experiência, ele é maduro, o papai já amadureceu, então ele pode ensinar o filho a ser maduro, a cuidado com isso daqui. Não faça assim. O bom pai, vamos falar aqui de pai e mãe que são evangélicos, que são cristãos, que querem criar seus filhos dentro das coisas corretas, porque hoje, por mais que você ensina, os filhos estão escorregando para o que não presta. Eles estão escorregando para o que não presta, e você vai ensinar-lhes aquilo correto, e eles terão que permanecer na sua presença para poder aprender aquilo. Isto é, estar aprendendo com você, constantemente com você, querendo saber aquelas coisas, se informando corretamente. Assim é a igreja e Deus. Com quem você vai querer aprender? Você quer ir num seminário para aprender? Não, fica na presença do Espírito Santo. Jesus nunca disse, olha, vocês ficai no seminário para vocês aprender com Gamaliel. Ele disse, não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. As pessoas ficam muito nos lugares, elas estão na presença de seminaristas e elas aprendem.
Se você conversar com um seminarista, você conversa com ele, pergunta para ele, e sobre a Trindade, o que você me diz? São 3 pessoas na Santíssima Trindade. Isso é o que você aprendeu no seminário trinitariano. É isto. Você permaneceu na presença dele e aprendeu isto. Aí você vai nos unicistas, o que você me diz de Jesus? Ele é Deus. Fala, mas Jesus só pode ser Deus? Ele não teria que ser o Senhor Jesus Cristo para ser Deus? Não, só Jesus é Deus. É aí que o irmão Branham vem e diz que ele pregava contra também isto, porque os unicistas criam em só Jesus. E o irmão Branham diz, como pode Jesus ser seu próprio Pai? Eles teriam que ver o ofício maior, que é o Espírito descendo no corpo e ministrando a palavra. E deveriam ver que aquele corpo não era corpo do Filho, era o corpo do Pai. Porque o Filho não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Aquilo era um corpo sujeito ao Pai, era o Espírito dentro de um corpo, trabalhando. Simplesmente isso. Quando terminou o trabalho aqui na terra, ele diz, olha, eu já vou avisando vocês que eu ando falando muito em parábolas com respeito ao Pai. Em outras palavras, vocês podem ficar preocupados aí, pensando que tem 2, 3, mas olha, eu já estou para voltar para lá, e a hora que eu voltar, vocês fizeram uma oração, eu já não vou falar para vocês que eu vou rogar o Pai. Então quer dizer que é só quando estava na terra? A diferença é só quando está na terra. Olha, que sai da terra não tem diferença. Aí você já não vê a diferença mais. Agora ele e o Pai é uma coisa só, de verdade. Na terra era eu e o Pai somos um, mas eu sou corpo, o Pai é espírito, e o Filho tem que fazer a vontade do Pai. Agora, quando ele volta ao Pai, isto é, voltou à condição de origem, agora você pede e ele não tem que ir a outro. Se a pessoa bem, você pede, Jesus, dê-me uma bênção, tenha misericórdia de mim, espera um pouquinho. Pai, ajuda o Osmar lá que ele está pedindo para mim, então, por favor, faça a obra no coração do Osmar. Você já pensou bem? Se nós tivéssemos um Deus desse jeito? Não, Deus não é assim. Ele mostrou aqui na terra como era. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aquele outro Espírito de verdade, outro Consolador, era Jesus, só que era em forma de Espírito, para estar neles. Só que ele diz outro Consolador. Mas ele falou claro, que habita convosco. Outro Consolador que habita convosco e estará em vós. Então aquele outro Consolador, que era o Pai, habitava com eles em Jesus, mas estaria neles como Espírito Santo. E quem era? Era ele próprio. Eu rogarei ao Pai, era ele rogando aqui na terra, tinha que fazer isso. Agora, era só notar, quando ele volta ao Pai, quer dizer, voltei à condição de origem. Agora você pede em nome de Jesus Cristo, e ele diz, o Pai concede isso para você. Só que ele diz em São João 16, que aí esse mistério vai acabar. Já não vou falar em parábolas mais. Amém. Isso é bom, a gente fica conversando essas coisas assim, porque tem muita gente que ainda está enroscada nisso daí, e não consegue ver que agora, quando o Filho terminou o trabalho, que era o corpo de Deus, o corpo do Pai, terminou o trabalho, agora ele voltou à condição de origem, ao Logos, a Espírito, pronto, para poder vir à igreja. Aí ele desceu na igreja, ele desceu e mandou uma terceira pessoa, ele desceu na igreja. Ele desceu para salvar o homem ou ele mandou um filho? Bom, eu sei que as pessoas estão ligadas, eu converso com as pessoas e elas dizem, olha, está na Bíblia, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele mandou um filho. Você precisa de amadurecer na presença do Filho do homem, conversar com a mensagem de William Branham, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, quando chegou a notícia no céu, ele diz, na glória, que o Filho havia pecado, mandou Deus um anjo? Diz, não. Mandou Deus a um filho? Não. Ele mesmo veio.
Você tem que saber que o Filho era o corpo de Deus. Deus mesmo veio. Mas para você ver Deus, ele tinha que ser filho. Isto é, tinha que nascer de mulher, para você poder vê-lo. Senão você não o veria. Ele não podia morrer sendo coluna de fogo, sendo Logos. Ele não podia morrer. Mas quando Logos estava num corpo, então o corpo morreu. Era o corpo do Logos. Por isso não é filho eterno. É o eterno Deus manifestado como filho. Agora, permaneça na presença do Filho. Isto é importante. É um parágrafo só e dá uma mensagem para nós. Poderia, daqui, não sei se eu consigo chegar até os Hebreus, onde Paulo ensina essas coisas também. A gente tem que aprender com Paulo. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Leite é batismo. Leite é a mulher não corte o cabelo. Leite é a mulher, olha, você não deve usar uma roupa curta. Isso é leite ainda. Isso é ser menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos foi que permaneceram na presença do Filho. Amadureceram. Aí alimento perfeito, sólido. Senão é só mamadeira. Você só vê crente chorão. Chora. Porque o único meio de receber cura, receber bênção de Deus quando você é criança, é chorando. Se não chorar, não recebe. O irmão Bruno ensina aqui nessa mensagem também, com respeito ao bebê, a única forma dele receber a bênção que ele precisa da mãe, o mamar, é chorar. Ele abre a boca, ele não sabe pedir. Ele não chora, ele dá leite. Não, leite é depois de grande. Mas é um bebezinho, ele só chora, só sabe chorar. E a mãe vai lá, e leite nele. Né? E se percebe que bate muito assim, já sabe, está com dor de ouvido. Talvez a própria criança te indique o que ela tem, certo? Quando vai crescendo, devagarzinho você vai percebendo isso daí. Vai amadurecendo. Assim as mães novas vão amadurecendo. Para saber cuidar de filhos. Elas têm que amadurecer. Tem que saber até quando a criança está com dor de barriga, dor de ouvido. Tem que perceber aquilo. É uma mãe cuidadosa, dá mamadeira sempre na hora certa, alimentação para a criança. Porque ser mãe é ser isso daí, dar alimento, é criar. Você é a mãe que alimenta a criança com o próprio peito, ela está dando dela para a criança, ela está dando vida dela para a criança, está semeando aquilo é tremendo. É muito acima de mamadeira. Não precisa ir no fogo. Já tem a caloria normal do corpo humano, e a criança se ambienta naquilo, aquilo faz bem para a saúde, e assim é a igreja. A igreja não tem que tomar mamadeira pentecostal, a igreja tem que ir no seio de El Shaddai. Ele é o Deus que tem seios, o El Shaddai quer dizer aquele que tem seios. Você chega e mama. Agora, não adianta ficar chorando só. Ele diz, não é tempo mais não, você não amadureceu? Amadureceu? Então agora você pede as coisas, falando sério. Agora, quando eu peço uma cura para Deus, já não é chorando mais. Porque quando você quer ganhar a Deus, aí você chora. Certo? É que nem os filhos, querem ganhar dinheiro. Papai é bonitinho. Papai é feio que dói. Não é? Papai é uma gracinha. Eu gosto, papai. Dá 5, dá 10, dá 100. Você gosta do papai? Então tem gente que fica até hoje orando a Deus e falando coisas bonitas para Deus, como se aquilo convencesse a Deus. Eu vou receber algo de Deus, tenho que falar algo bonito para Ele, para convencê-lo. Não, agora já sou maduro. Você sabe como pedir, Senhor, está na sua palavra, eu creio, é meu. O seu profeta disse que o Senhor não pode nem me dar isso mais, já me deu. Eu só estou aqui dizendo que eu creio. Não tem que chorar, agora põe aquela choradeira diante de Deus.
Tem hora que precisa de choro, mas não para receber estas bênçãos. Você não precisa desse choro. Você vai com experiência, maturidade. Você está na presença do Filho. O Filho do homem nesta era trouxe para nós 7 trovões. Porque a presença do Filho estava tão ligada, meus irmãos, à presença de Elias, à presença do Filho do homem, à presença dos 7 trovões. Está tão ligada ali, no ministério de Mombrana, que você tem que encontrar aquilo, é o alimento. Fica na presença do Filho, fica na presença da pedra de coroa, para você ver se você não escuta 7 trovões. Mas tem que permanecer na presença da pedra de coroa. Aí você fica no corpo das eras e dizendo, vai vir 7 trovões. Por certo, você está na presença das eras, sai das eras, passa pelo pescoço das eras, chega na cabeça do corpo, onde os mistérios foram declarados a William Marion Branham, porque ali estava a mente de Deus. Se você quiser saber a mente de Deus, eu leio essas mensagens, isso daqui saíram da mente de Deus que estava num homem aqui na terra. A mente de Deus estava na cabeça de William Branham. Você vê como pode pregar umas coisas dessas? Uns ensinamentos desse, você não encontra lugar algum. Aonde você encontra isso? É que saiu da cabeça, Cristo, e saiu e passou para o profeta, e aquilo é semeado para a igreja, e a gente fica na presença dele, amém? Na presença dele. Bom, eu estou lendo aqui Hebreus 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Isso aí já não é criança mais, é perfeito, já é adulto. Pelo que, capítulo 6, verso 1 de Hebreus, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando os rudimentos, deidade ainda é um rudimento, batismo é um rudimento. Esse negócio de ficar a vida inteira ter que explicar para a mulher, porque e ela ainda vai ter que perguntar para o pastor, olha, eu arrumei um serviço, pastor, mas tem que pôr um conjunto, uma calça esporte, eu posso pôr para trabalhar? Vai perguntar para Jesus Cristo. Chama o irmão São Paulo e pergunta para ele. Chama o irmão Moisés, pergunta para ele. E depois, por último, você chama o irmão Brana. Não, mas já morreu, pastor. Vai na mensagem dele. Cristo, mistério de Deus revelado. E você vai pôr uma calça esporte para trabalhar. Ele diz que é como um sanitário desaciado. Uma mulher que usa isso. Então não, né? Mas você tem pastores que vai dizer para você, não tem problema nenhum. Por quê? Você não está na presença de Deus, você tem que entrar na presença de Deus. A Bíblia não se contradiz. Você encontra essas coisas lá no princípio da Bíblia e vai encontrar ela no fim. Deus fazendo isso daí, Deus pedindo dessa forma. Ele veio lá do princípio e aqui no fim faz a mesma coisa. Ele veio também de Paulo e em Brana, ele não passou por cima, ele pregou a mesma coisa, o mesmo evangelho, ao ponto que aqueles que estavam além da cortina do templo disseram, era nisto que estávamos esperando. Agora tem hora que você tem alguma esperança? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Que as pessoas querem começar tudo embaixo outra vez. Irmão, eu tenho que ensinar agora o que é ali o início. Fé é fundamento, e ali está o novo nascimento. Vamos começar tudo de novo outra vez, irmão. Essas daí são as mensagens que a gente pregou em 1973, quando ficou sabendo disso que veio do irmão Branham. Nós não sabíamos disso também, está na Bíblia, mas não sabia. Aí Deus mandou um profeta e nós ficamos sabendo disso daí. Aí, olha onde nós estamos. Há muito tempo nós ficávamos ali, irmãos. Olha, amor fraternal, Espírito Santo. Nós agora recebe o Espírito Santo e tudo bem. Não, ainda faltava a adoção, que é a pedra de coroa. Não tem só o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, aí tem a adoção, é a aceitação legal como filho, é Deus te aceitar como filho. Se você permaneceu na presença do Filho, então Deus te aceita como filho. Se você não permanece na presença dele, agora vai na presença de Deus ali, como filho. O que ele revelou? Os 7 trovões foram revelados não no corpo das eras. Os 7 trovões foram revelados na pedra de coroa.
O que se precisa é apenas de crer nisso. Amém? Deixa eu encerrar aqui porque está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Mas eu não vou cantar, não. Não fui feito para cantar. Mas que é bonito, né? Quem sabe deve cantar assim. A coisa tem a ver com a mensagem hoje. Aqueles que obtêm em seus corações, que a obtêm a mensagem em seus corações, deve estar na presença do Filho para se amadurecerem. Vem, você pode apanhar a mensagem e então deixar o Filho secar de você todo o verdor. Irmão, teve um tempo que Deus queria nós verde, bonito, viçosos, dentro das eras da igreja. Na última era, ele diz, pode amarelar, quero vocês maduros. Quero maduro. Aí amadurecemos e recebemos um profeta. Aí começamos chorando outra vez. Se perceber, começa a chorar outra vez. Recebemos um profeta. Aí vem a mensagem dos trovões. Amadureceu. Aí amadurece a igreja ao ponto dela saber, o cordeiro nem no trono não está mais. E ela não tem a mínima preocupação agora do cordeiro no trono, porque ela já amadureceu. Ela sabe, ela permaneceu na presença do filho, ela sabe, ele não está lá mesmo. Eu já li os selos. O filho não está lá mesmo, ele saiu do trono. E agora ele está no trono de vencedor, me chamando nessa era final, ao que vencer, a sentar-se-á comigo no meu trono. Em nenhuma era ele diz que tem trono. Em nenhuma era ele chamou você para o trono, porque ele não estava. Como ele podia chamar se ele não estava? Mas na sétima era ele vem e já avisa ao que vencer, a sentar-se-á comigo no meu trono. Aí eu fiquei sabendo na sétima era que ele tem um trono e que não é no céu. É uma posição espiritual, onde os eleitos estão assentados no trono com ele hoje, onde ele revelou os trovões. Diz, eu saí do trono da mediação, eu estou te chamando agora para o meu trono. No trono da mediação eu estava com meu pai, mas agora eu estou aqui no meu trono. Eu quero que você esteja comigo, assim como eu estive com meu pai no seu trono. Eu quero você no meu trono comigo. E esse é trono de vencedor. Eu venci o Calvário, eu assentei no trono, eu intercedi. Você vence as 7 eras da igreja e assenta comigo no meu trono. E a intercessão já acabou. Tem hora que as pessoas querem dar muita volta e dizem, não, irmãos, é porque ainda existe intercessão. A intercessão acabou, irmãos. O que você tem agora é a mensagem que toma aquela posição. É a palavra que toma aquela posição. O sangue de cordeiro tinha acabado. Não adiantava eles ficar atrás de sangue de cordeiro. Agora era olhar para o Filho do Homem, ficar na presença de Jesus Cristo e amadurecer. As eras já acabaram, já passaram. Agora é ficar na presença dos 7 trovões. Nem na primeira e segunda etapa. Na primeira e segunda etapa se cria meninos, que você não pode ensinar para eles coisa alguma. E Jesus estava ali na época dele dizendo, eu não posso ensinar coisas mais profundas para vocês, vocês não podem aprender ainda. Paulo falou para os irmãos de Corinto, nem vocês eu posso ensinar. Eu não posso dar manjar para vocês, eu tenho que dar leite para vocês beber, mas não posso dar manjar. Agora você pensa bem, o que são 7 trovões é acima de manjar. Mas para quem Deus vai dar? Dá para os eleitos vencedores da era de Laodiceia. Você venceu. Depois que você venceu, o que você diz? Venci, sou vencedor. Não é assim, sou Laodiceano, não. Sou vencedor de Laodiceia. Sou vencedor. Não passei para dentro dela, saí dela. Eu a venci, saí, porque Cristo saiu de lá, ao ponto de mostrar para nós, eis que estou à porta e bato. Na última era, ele estava nas outras eras, tudo dentro da igreja, mas na última era, ele mostrou que ele estava do lado de fora da igreja. E quem quer hoje, Cristo tem que estar do lado de fora. E hoje, se você quiser, Cristo está fora da primeira e segunda etapa do Irmão Brana. Se você quiser Cristo, tem que sair fora outra vez. Cristo não está dentro da primeira e segunda etapa. Já não estava nos dias do Irmão Brana, ele reclamou isso. Agora é hora de você saber o que você tem
Eu não estou ali, porque Jesus não está ali mais. O irmão Branham disse, se eu viesse com uma mensagem de Laodiceia, eu estaria dentro da era, e isso estaria errado. Não seria certo. Ele veio com uma mensagem acima de Laodiceia. Esta é a mensagem do Filho do homem, que amadurece a semente. Agora, trovões que amadurece eleitos para o arrebatamento. Toma isto, pelo amor de Deus. Toma isso, não é mensagem minha. Toma isso é a realidade do dia. Eu não preciso nem estudar muito para crer nessas coisas, não. Eu preciso só crer. Eu só creio. Eu creio e eu sei que isto vem, isto flui da gente. Por que flui? É porque está dentro. Você não tem que zangar, mas também se você quiser tapar onde está fluindo, não vai adiantar, aquilo vai fluir. Você tampa esse olho e abre lá no outro lado. Você já viu com respeito mina? Você tenta tampar onde ela está borbulhando, ela vai arrebentar, ela arrebenta no outro lugar, porque aquela água está saindo. Essa mensagem, o Cordeiro saiu do trono, está saindo. Entende? É algo que está saindo, está fluindo de nós, não só de mim, fluindo de nós cremos nisso. Não importa se é pouca gente que ouve, não, o que importa é a palavra. Nos dias de Jesus seria difícil permanecer até a igreja de João. Você procurar os membros da igreja de João, vai estar tudo esparramado. Você nem sabia. A irmã Branham vem dizer, era uma meia dúzia naqueles dias. Quando Cristo veio, era meia dúzia. E assim você vê hoje. E agora nós temos o tipo, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé só existiu um que foi arrebatado, que é o nosso tipo, um só foi arrebatado. Ele tipifica o povo que vai ser arrebatado. Não são esses milhares de crentes, nem da mensagem. Não, é o tipo que você vai ver. Enoque é um, a igreja é 8 vezes maior, aponta para Noé. Noé aponta para essa igreja, mas Enoque aponta para nós. Enoque foi sozinho, andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ele andou com Deus, ele permaneceu na presença do Filho. É a presença do Filho, Deus naquele dia. Enoque andando, só Enoque não disse que foi Noé, que se Noé tivesse andado ele tinha sido raptado também, mas não conseguiu. Aí Enoque foi sozinho, nem a esposa de Enoque foi, nem os filhos de Enoque foram, só Enoque. Não, para Jesus levar para o céu tem que levar minha mulher também, tem que levar meus filhos. Não, Jesus vai falar, você está muito ligado na terra, eu estou chamando você, a minha semente está aí em você. Quando você sente o puxãozinho, vem em você. Se a sua esposa, através do seu testemunho, você dá dentro de casa, conseguir ganhar, você conseguir ganhá-la, tudo bem. Se não conseguir, vai a vida toda. Senhor, eu creio nessa verdade. Se eu sozinho, vai eu sozinho. No tempo de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Mas chega o tempo de Jesus, ele diz, tem 5 dentro de casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Foi a mensagem de Jesus. E hoje é a mesma coisa. Não pense que é todo mundo. E agora, a coisa apertou mais ainda, porque crê na mensagem, mas não crê que o Cordeiro saiu do trono. Crê na mensagem, mas não crê que o último eleito entrou. Crê na mensagem, mas não viu Deus num novo nome, que novo nome era Deus manifestado num homem só na terra. Eles estão pensando que novo nome é lá no céu, uma coisa muito misteriosa. Não, o novo nome era Deus manifestado em carne. Assim como ele veio em carne lá atrás, chamou Jesus, ele veio em carne, agora chamou Brana. É simples, é simples. E Jesus era o nome de redenção e Brana é de revelação. Tem que se entender isso. Nunca se pode dar o nome de revelação agora como batismo para o povo, porque não é nome de redenção, é nome de revelação. Agora ele veio reclamar o que ele havia redimido através do ministério de William Branham. Amém? Estamos permanecendo na presença do Filho. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de permanecermos na sua presença. Ajuda-nos a continuar nesta presença gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Grande Calvário.
coroa de espinhos e do peso da cruz. Com amor suportou tudo isso. Este homem era o Cristo chamado Jesus. Suas costas ficaram marcadas pela cruz pesada que ele sofreu. Sem dever pagou o absurdo, mas quem devia tudo era você e eu. Para beber, lhe trouxeram com grande escarcéu vinagre com fel para lhe oferecer. No madeiro já quase sem vida, com as mãos estendidas, assim exclamou: ó Pai, tenha deles piedade, porque na verdade não sabem quem sou. Suas costas ficaram marcadas pela cruz pesada que ele sofreu. Sem dever pagou o absurdo, mas quem devia tudo era você e eu. Muito bem. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Abadio e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Alain e família, irmão Oswaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Mesquita e família, irmão Celso, irmã Etienne, irmão Lauro Sieves, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná. Irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Pastor Nilson e família, Colombo, Paraná. Irmão Otacílio e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pastor Fuque e família, irmão Moacir e família, Pastor Paulo e família, irmão Antônio Ferreira, irmã Adriana, Londrina, Paraná. Irmã Sandra e irmão Edmir, Botucatu, São Paulo. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmão Paulo, irmã Johnny e irmão Anthony. Irmã Priscila, irmão Ricardo e família, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Ariquemes, Rondônia. Irmão Dorival e família, irmão Joel Floriano e família, Franca, São Paulo. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Osiel, Louisiana, Estados Unidos da América. Deus abençoe todos vocês. Oração para o irmão Edmir e família para a solução de problemas. Amém. Seja abençoado, receba a bênção de Deus. Irmão Edmir, receba a solução que Jesus já te deu. Amém? Amém. Muito obrigado. Cada um de vocês. Amanhã tem reunião em São Joaquim da Barra. Amanhã é ceia em São Joaquim da Barra. Vamos estar ali, se Deus quiser, para um culto de adoração a Deus. Estaremos transmitindo também o culto de amanhã. Não percam, amanhã à noite, direto de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, para todo o Brasil. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Estados Unidos. Meu abraço a todos vocês. Graças a Deus. Então vamos ao resumo da semana. Em Nazaré ao lado
vem sozinho.